Olá, senhoras e senhores, sejam muitíssimo bem-vindos a mais um episódio do Aventurando. Dessa vez, eu venho aqui com felicidade no coração, porque vocês estão reparando, é o primeiríssimo episódio do Aventurando falando sobre Magic the Gathering. Na nossa vinheta, nós falamos que é sobre podcasts de RPG, board games e card games, mas agora teremos card games aqui. Ó que maravilha! E para começar, primeiro episódio falando sobre Magic the Gathering, meu convidado não poderia deixar de ser outra pessoa senão Charles Millen do Magic Noobs. E aí, Charlão, tudo bem? E aí, Ramon, belezinha, galera? Tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei quando é que vocês estão vendo ou ouvindo isso, mas é um prazer estar aqui. E eu só queria deixar registrado aqui, a câmera ficou um pouco embaçada, mas vai melhorar. Que, na verdade, eu tô aqui porque o Ramon queria chamar o André ou o Elba, mas o cachê era muito alto, ele não tinha como pagar, então foi o que sobrou. A verba de marketing que deu pra trazer. Não, rapaz, é uma honra aqui. Até eu tava conversando com o Charlão no Esquenta, que a gente faz ainda na live. Você que tá nos ouvindo no Spotify ou assistindo no YouTube, esses episódios que a gente faz em live, tem o Esquenta pra galera que chega aqui na Twitch mais cedo. E a gente tava falando sobre o meu começo no mundo do Magic, que foi consumindo os conteúdos, primeiro do Thiago, do Diário Planalto, e depois cair direto no Magic Noobs com o Charlão e as groselhas e o mau caratismo que a gente vai falar aqui durante o programa. E aí fiquei o Charlão, um dos amigos que eu fiz aqui pela internet. Entrei já na comunidade dele. Cara, pra quem não conhece, eu já indico, vão lá no Magic Noobs, um dos melhores conteúdos sobre Magic the Gathering no Brasil e com certeza os melhores decks pra perder amigo. Eu garanto. Não é bem assim, não é bem assim. A gente faz amigos, só que amigos de gostos duvidosos, é só isso. É verdade. Amigos que não se importam em perder a piada. Perdem o amigo, mas não perdem a piada. É isso. Esse é o importante nos decks de groselha. Mas se você está aqui porque a sua vida foi 100% RPG e você não sabe nem do que eu estou falando, o Magic the Gathering é um card game. Um jogo de cartas, um card game, um TCG, um Trading Card Game, que é um jogo de cartas de trocas. Como é que é esse lance de trocas, Charlão? Como é que é a natureza de um trading card game? Cara, há quem diga que o Magic ele começou como um CCG, né, que é um Collectible Card Game. Inclusive isso gerou mais pra frente várias complicações, dentre elas a lista reservada, que é um assunto um pouco mais complexo, a gente não precisa falar agora. E com o tempo ele evoluiu. A Wizards of the Coast, que é a criadora do jogo, né, ela evoluiu, entre aspas, ela mudou esse caráter para um trading card game. Então é um jogo onde você monta os seus decks, monta os seus baralhos e você pode trocar as suas cartas de acordo com a sua conveniência. A grosso modo, é isso daí. E aí no formato padrão do início do Magic, eu, por exemplo, eu acho que eu tive a minha experiência, eu tava lembrando disso, cara, minha primeira experiência com Magic, ela deve ter sido por volta de final de 94 ou começo de 95, quando eu ia numa lojinha que tinha perto de casa, que o nome era aqui na Tijuca, Gibi Mania. Eu ia pra procurar RPG, como o nome diz, né, Gibi Mania, era principalmente uma loja de quadrinhos, né, de gibis, tipo aquele sebo, sabe que fica um monte de quadrinho ali exposto, você vai garimpando as revistinhas e tal. E aí os caras começaram a vender os RPGs e de repente quando eu chego lá, tem um novo jogo de carta vendendo, vinha naquela caixinha, né, dos decks que você comprava e tal. E, pô, cara, quando eu vi a ilustração daquilo, eu fiquei maluco com a proposta do jogo. Aí eu lembro que eu comprei a caixinha, comprei ainda alguns pacotinhos e levei pro meu condomínio, levei pra casa e tal. Só que pra minha tristeza, nenhum dos meus amigos de infância embarcou no jogo comigo. E aí eu ficava com as cartas ali, sabe, parado, eu ficava namorando, olhando as cartas, e aí eu bolava os decks, eu chamava alguém pra jogar, ninguém queria. E aí ficou largado, assim. E aí eu me arrependo até hoje, porque eu devo ter jogado fora as cartas. Acho que eu nem dei pra ninguém. Na primeira mudança eu falei, ninguém vai querer jogar isso, joga fora que é lixo. Sabe? Naquele começo que tu não sabia que as cartas tinham raridade diferente. Não sabia que uma carta podia valer mais que a outra. O valer mais pra mim era, sei lá, eu acho que eu tinha um Leviatã azul, e aí o bicho era
muito barra muito. Eu falava, pô, esse aqui é mó bichão, esse aqui é muito melhor que os outros e tal. E aí fui ficar fora do Magic durante muitos e muitos anos e tô voltando agora. Depois de conhecer o conteúdo de vocês, pra gente pra jogar o formato do Commander, que vai ser o nosso tema central aqui do episódio. Mas, antes da gente entrar no tema, eu queria te perguntar como é que foi o seu começo com o Magic, Sharon. Cara, o meu começo, ele não foi muito diferente do começo de muitas pessoas, o seu inclusive, né? A diferença, na verdade, é que eu não fui o cara que foi na loja e comprou as cartinhas e tal. Eu costumo brincar, e sempre quando me perguntam como é que eu comecei, eu falo essa brincadeira, né? Todo pobre tem um amigo que é o Kiko, o vizinho que é o Kiko, sabe? Que também é pobre, mas na verdade é um filhinho de mamãe, que tem as coisas caras, filho único, sempre ganha os presentes e tal. E no meu caso foi isso que aconteceu. Eu tinha esse vizinho, que era o mais bem afortunado, assim, da molecada do prédio, e ele comprava as cartas nas lojinhas, né? Eu sou nascido e criado em Porto Alegre, então tinha a Forbidden Planet na época, a Jambô, ela não era o que ela era hoje. Acho que na época nem existia Jambô, na época era... Era Nerds, não era? Não, a Nerds ela veio depois. Era Jambô, que era uma loja geek, né, de geral, e aí ela desmembrou Jambô para RPG e Nerds para Magic e coisas geeks, né, separados do RPG deles. Aí a Jambô virou a editora e loja dos produtos Tormenta e RPG. E aí foi isso. Esse meu vizinho, ele trazia as cartas, a gente brincava, jogava na rua sem shield, tipo, assim mesmo, como cara, a galera hoje, meu Deus, o deck tem que estar shieldado. Irmão, quando eu comprei as primeiras cartas, não existia shield. Não é que eu não usava porque eu não queria comprar porque era caro e tal. Não tinha isso, não era uma opção. Inclusive, a gente até estava conversando com o pessoal do Magic outro dia, que o Shield, ele passou a ser permitido em campeonatos oficiais depois de um determinado tempo. Ou seja, o negócio era tão grotesco, assim, tão visceral, que o Shield ele era proibido. Então você não podia jogar com Shield. Era outra pegada, sabe? O mundo era outro, né? E falando em outro mundo... Nessa época que eu tive esse contato com o Magic, aí você pode me ajudar, eu não tinha nem uma ideia de variações de formato. Pra mim, o Magic chegou como um jogo 1 contra 1, né? Eu contra um adversário, onde eu tenho que tirar os pontos de vida do adversário, do outro mago, pra vencer. Sim. E depois, quando eu volto a consumir o conteúdo de Magic... Eu vejo uma galera falando da experiência que eles tinham jogando com os amigos no mesão da cozinha. E aí que era uma galera jogando, e aí já era um formato mais doidão, não era mais 1 contra 1, era todo mundo contra todo mundo. Como é que começa a surgir esses formatos mais doideira, assim, que varia do que a gente via lá de competitivo, 1 contra 1, eu quero te vencer e pronto, acabou. Cara, a parada é a seguinte. O Magic, ele nasceu em 93 com uma coleção que era a Alpha. Né? Então, assim, você tinha um número delimitado e bem específico de cartas para você jogar. Naquele momento era simples. Você pegava, montava o seu deck com aquelas cartas que você conseguia em uma coleção e jogava. E para Wizards estava tudo bem. Passou o tempo, acabaram a printagem, né, daquelas cartas, porque enfim foi feito na época, né, era uma outra estrutura do que era hoje, então você tinha uma dificuldade muito maior de produzir, e aí você logo precisou de uma outra coleção para reprintar as cartas que você tinha impresso em alfa. Aí surgiu o beta. E assim foi indo, até vir a primeira expansão, acho que foi Arabian Nights, não me lembro, eu sou meio ruim da história do Magic, mas aí começaram a fazer as expansões. Aí o que aconteceu? A Wizards pensou, ok, eu preciso fazer dinheiro com isso. Então o que a gente vai fazer? Vamos fazer um negócio. A galera consegue jogar com as cartas que eles conseguiram colecionar ao longo do tempo, desde o lançamento, com todas as coleções.
mas a gente precisa forçar a galera a comprar as coleções novas também. Então aí eles fizeram o formato tipo 2. Né? Você tinha o tipo 1, que era o formato que valiam todas as coleções na época, e depois você teve a criação do formato tipo 2. Então por isso que aí o standard é chamado de T2. Exatamente. Tá exatamente. aí, eu nunca sabia o porquê do 2. Eu falei, pô, mas se ele é o padrão, se ele é o standard, por que ele não é o 1? Agora fez sentido. Agora fez sentido. E aí pra quem não sabe, o standard, que é o formato padrão, ou tipo 2, por isso que a galera chama de T2, é um formato onde você tem uma validade de coleções mais atual. Então você tem uma rotação, né? Ele vale tipo de algumas coleções até agora, e à medida que o tempo passa, as coleções mais antigas do formato começam a cair. Isso, então, e ficam só as mais novas, né? Eles vão de tempos em tempos, meio que pra fazer a galera que quer entrar num cenário mais competitivo, né? O cara fala, pô, não preciso ter carta de 15 anos atrás. Se eu tiver aí com a carta do último ano, 1 ano e meio, eu consigo entrar e participar de um campeonato tranquilamente, né? Exatamente. Então você tem esses pontos positivos e negativos, né? O ponto positivo é que o seu deck T2 ele vai morrer um dia, porque as cartas que estão nele vão deixar de valer no formato. O ponto positivo é que você tem um fácil acesso a essas cartas, né? Boa, uma coisa que eu me lembrei bastante e que o Justo Mago comentou aqui é que na época, né, a gente tinha que ficar pedindo dinheiro pros pais. E aí, quando eu tinha já parado tinha desistido de tentar jogar Magic com meus amigos, eu comecei a ver na Dragão Brasil o preço das cartas que vinha no final. Foi aí que eu fui me ligar. Eu falei, caramba, cada carta podia ter um preço diferente. Aí eu ficava pensando, pô, aqueles malucos lá que ficavam na porta da lojinha querendo fazer troca de carta, eles podem ter me feito de otário 200 mil vezes. Aí tranquilo. Todo jogador de Magic já foi feito de otário uma vez. Isso é batata. O lance é bola pra frente. E aí depois surgiram esses formatos que não eram mais na pegada do competitivo, 1 contra 1. E aí a galera que jogava no mesão, com os amigos e tudo mais. E aí depois de um tempo que vai surgir o EDH, né? O Elder Dragon Highlander, High Lord, né? Que é o que depois, né, mudou o nome oficialmente pro Commander. Exato. O Commander, ele foi um formato que ele não foi criado pelo Wizards. Ele foi um formato criado pela comunidade, né? Numa ânsia aí de tentar fazer uma coisa mais casual, mais amigável, com uma pegada diferenciada, com outras regras. Foi criado pela comunidade, pelos jogadores de Magic. E o negócio cresceu tanto que a Wizards sancionou o formato e começou a produzir, né, coleções e cartas específicas para isso. E o que é, assim, uma doideira você pensar, porque, se não me engano, nos últimos 2 reportes financeiros que a Wizard fez, ela já coloca o Commander como o principal formato para venda das cartas, né? E aí a gente vê muita coleção de Commander chegando, sendo vendida e tudo mais. E aí, pra quem nunca ouviu falar nesse formato do Magic, o Commander, ele é um formato que é jogado, principalmente são 4 pessoas, né? É um formato todo mundo contra todo mundo. A diferença é que cada pessoa tem o dobro dos pontos de vida. Em vez de você ter 20, você passa a ter 40 pontos de vida, cada um. E aí é aquela parada que você normalmente não tem muitos campeonatos, né? A proposta dele não é, como você falou, não é ele voltado pro competitivo, e aí ele vai mais no sentido do gathering mesmo do Magic, né? Que é você juntar os seus amigos e aí tá lá se divertindo, batendo papo e tudo mais, ao mesmo tempo que você tá jogando as cartinhas e brincando com Magic. E nessa pegada desse estilo, desse formato, que aí eu acho que foi uma das coisas que me trouxe a querer investir no Magic, de comprar de novo as cartinhas físicas e pegar os decks pré-con de Commander que estavam saindo e tudo mais, foi para experimentar esse modelo que antes eu não fazia nem ideia de que era possível com Magic, ir para uma mesa que eu não tivesse que batalhar contra uma pessoa
Porque eu era aquele moleque que no War, quando começava a perder, eu ficava puto e virava o tabuleiro. Então, se o jovem Ramon encontra no amiguinho de Magic o jovem Charles Miller, o que eu ia fazer? Se eu chegar com o deck do mau caratismo, eu ia jogar as cartas pro alto. Ia ser isso. Pô, mas não existe deck de mau caratismo, não. Isso não existe. Existem decks diferentes apenas. Né? Jamais eu faria um deck pra sacanear um oponente, assim. Não existe gameplays no seu canal, por exemplo, que alguém vai chegar lá pra ver você esperando o oponente desistir. Isso não existe. Não. Isso é a falácia. Não existe. Não existe, não. Mas o comandinho da massa, o comandinho do coração que ficou pra mim, eu acho que ele me remeteu muito à experiência que eu vejo que eu queria e que tinha nas mesas de RPG, que era simplesmente o fato de estar em volta de uma mesa com um grupo de amigos para jogar um jogo em que no fim das contas a vitória pra mim era eu ter passado um tempo, uma tarde com eles ali, jogando, conversando, rindo, comendo, me divertindo no final das contas. E o Commander trouxe isso pra mim no Magic. E se não fosse o Commander, eu dificilmente teria voltado com tanta força pro Magic, sabe? Porque assim, embora no Arena eu goste de me divertir lá no 1 contra 1 e fazer os decks e tudo mais, aquilo ali, por si só, não me motivaria, como a gente tava falando antes no Esquenta, né? Eu falei, pô, eu tô na piscina das crianças, né? Tô botando o pezinho no Magic. Ele sempre perguntou, quantos decks você tem? Eu falei, caramba, eu já tô com uns 8 decks de Commander aqui e querendo mais. Foi mais ou menos por aí. E aí, te faço essa pergunta, porque eu sei que você é um cara também do RPG, também de jogar e mestrar RPG e tudo mais. E você enxerga o Commander também um pouquinho fazendo essa interseção com o RPG? Cara, sim, e eu acho que a sua colocação ela foi perfeita, porque o fato de você ter do Commander ser um jogo multiplayer, ele já tem uma similaridade com o RPG, né? Apesar de você poder jogar RPG solo e em livro, etc., o jogo ele foi concebido para se jogar em turma. E o Commander ele tem essa pegada, né? A pegada amigável, casual. É óbvio que você, com o tempo, acabou foi criado o Commander competitivo, né? O CEDH. Mas eu acho, na minha opinião, que o Commander, a essência dele é justamente essa. Você reunir uma galera, pedir uma pizza, pegar uns refrigerantes e jogar e se divertir e ter reviravoltas na aventura, sabe? Fazer mágicas e coisas fantásticas. E, putz, eu acho que essa é a pegada do Commander. Porque eu até tá aqui no chat com a gente, Dungeon Masterclass, o Vagnão, também mestre de RPG, que a gente tem uma mesinha do coração de Commander no canal do Diego Zanforlin, lá no ZNFS, que é o mesão do vilão, porque o Wagner é o lobo em pele de cordeiro. O Wagner é aquele cara boa praça, uma voz calma, mansa, mas ele passa a perna em todo mundo na mesa. Ele é o nosso vilão da nossa mesa de Commander. É impressionante. E o legal de estar jogando Commander com a galera, e isso também eu trago muito do RPG, que as pessoas falam, jogar RPG é bacana, mas você não jogou com o meu mestre. Mas o meu grupo... Por quê? Porque você tem aquela memória efetiva dos amigos que você faz à mesa. Né? Você tem o apreço especial para os teus amigos quando você tá jogando com eles. E o Commander, por exemplo, depois de um tempo que você tem mesas que você joga constantemente com a mesma galera, que aí você começa a criar as piadas internas. O Wagner colocou que há controvérsias. Não há não, Wagner. Não há, porque você vai criando as piadas. O Wagner, por exemplo, ele chegou ao ponto, Charlão, do mal. Esse é o verdadeiro mau caráter. É o Wagner, que se finge de bom pra passar a perna nos outros. Ele me propôs um acordo
No final, nossa, mesa do vilão. Sou eu, Wagner, o Di e o Reva. Aí o Reva vem com os decks pimpadão dele, o Reva sinistro. O Di começou a fazer consultoria com pro players de Magic. Fica aqui a crítica, o Diego Zanforin, que começou, vinha com... o Diego dizia-se mais noob que eu. Aí falou, não, gente, eu comprei um pré-com, eu só tenho esse deck. A gente, tadinho, coitado dele. De repente começou a aparecer com as cartas esquisitas, começou a aparecer com os decks que a gente falou, peraí, como é que isso foi montado? A gente foi ver que ele tava tendo consultoria com ninguém mais, ninguém menos que André Maneiro. Olha aí, a safadeza, hein? Safadeza. Cara, ele veio com um Wizard do Veiran, que a gente chegou uma hora que a gente perdeu a conta de quanto de dano ele deu em todo mundo. Porque não era tanta rajada que eu não sabia nem mais de tanto trigger que tinha. Essa era a mesa que eu fui inserido, entendeu? Aí o Wagner me propôs uma aliança. Eu falei, pô, tranquilo, vai ser a primeira vitória que eu vou ter nesse mesão. Sabe o que aconteceu? Me traiu. No turno seguinte me atacou. Aí eu achei que eu e ele, a gente ia ganhar o jogo. Não, acabou. Me bateu com os meus bichos pra terminar o jogo. É isso, cara. É isso. É isso que você espera. Isso que te espera numa mesa de Commander depois que você faz amizade com as pessoas lá. O Wagner tá dizendo que ele que foi traído, hein? Que mentira. O Wagner é impressionante, cara. Impressionante. E uma das paradas que eu curti no Commander foi justamente isso, assim, no modo tradicional do Magic, no contra 1, cara, você necessariamente quer vencer o cara que tá do seu outro lado da mesa. No Commander, é aquele lance do só pode haver um, né? No final das contas, um só vai sobreviver e vai ser o vitorioso, mas até lá, até chegar no vitorioso, você tá fazendo aliança, você tá falando, pô, se você não me bate como eu te bato, pô, você é teu amigo, vou te dar um draw, pô, compra a carta aí, cara. Pô, você quer ter uma ficha de tesouro? Tranquilo, faz uma ficha de tesouro. Essa politicagem também é outra parada, essa negociação, pra mim, também é outra parada muito característica dos RPGs, cara. Aquela interação com o NPC, você dialogando com outro player, falando, pô, irmão, essa arma mágica aí, pô, você já tá com bônus, você vai querer ficar com ela? Não, toma aí, rapidão. Fazer uma divisão do loot, né? Pô, nada mais justo, né? Nada mais justo. Mas eu já joguei contra o Wagner também, e é realmente uma experiência bastante singular. E o Wagner levou pro Magic o que ele faz nas mesas dele de RPG, né? Porque o Wagner é o mestre do TPK. No mesão também, né? Então no mesão ele quer dar um jeito. Quer dar um jeitinho. Exatamente. Ele dá TPK no Magic, dá TPK no Magic, ele ganha um mesão. Dá TPK no Magic. O mote do Wagner é esse. E assim como ele faz no RPG, que ele se diz, poxa, eu sou um mestre muito bonzinho. Eu trato muito bem os personagens dos meus jogadores. Ele faz igual no Magic. É isso. Sim, sim. O Wagner é tão bonzinho no RPG que ele postou recentemente, esse fim de semana, aí, a one shot que a gente jogou com ele narrando de Chamado do Cleitinho. Depois deem uma olhada lá pra ver como ele é bonzinho. Fiquem com essa imagem do Wagner na mente de vocês não sabem onde vão parar. Mas, Charlão, pra galera que tá vindo aí do mundo do RPG, dos board games, e nem sabia que podia jogar Magic nessa pegada de 4 pessoas e todo mundo contra todo mundo e podendo fazer alianças e aí tendo reviravoltas nos jogos e tramas e subtramas e tudo mais, como seria uma porta de entrada inicial para essas pessoas? Vou te perguntar por quê. Eu lembro que quando eu entrei para comprar meu primeiro deck, se não me engano, eram aqueles decks que a Wizards ainda fazia no formato mais baratinho. Eu me lembro que, sei lá, o meu primeiro deck de Commander oficial da Wizards, eu paguei coisa de menos de R$100, era 90 e poucos e tal. E aí eu tô vendo os decks mais recentes, parece que o preço foi subindo, assim como o power level do deck também foi subindo, sim, né? Aí tem várias questões que envolvem, né? A gente tem, ou costumava ter,
duas faixas de decks, que eram os decks de $20 e os decks de $40, né? Isso variava o power level deles, o quão bem construído era o deck, como as cartas eram colocadas, né? Você tinha terrenos mais fracos ou mais fortes, dependendo de qual categoria se encaixava. Hoje em dia você tem a variação de preço do dólar, né? Porque, por exemplo, esses decks de $20 eram ali na época de Renascer de Zendikar, Kaldheim, Commander Legends. Essas coleções tiveram os decks de $20. A realidade da nossa moeda era uma naquela época, hoje ela é outra, então só por aí já tem diferença. Segundo, que hoje você tem decks de Commander de outros produtos, né? A Wizards ela criou o Universes Beyond, que é um crossover do Magic com outras IPs, né? Outras propriedades intelectuais de outras coisas. Então, por exemplo, a gente tem carta de Magic hoje de Street Fighter, de Walking Dead, de Caverna do Dragão, do que você imaginar tem. Daqui a pouco vai ter de Senhor dos Anéis. Então, recentemente teve o Warhammer 40.000, eu acho que é assim que se fala, porque eu nunca joguei Warhammer na minha vida. Isso, que acho que desses últimos acho que vieram 4 decks do Warhammer, né? Uhum. E eu acho que, pelo menos eu, né, que não sou expert em Magic, foram dos decks prontos, dos que eu vi, dos mais caros que vieram. Desses últimos eram do Warhammer. Exatamente, são os decks mais caros que eu já vi também, e aí você tem o lance de você pegar no hype, né? Pô, vamos pegar aqueles jogadores de Warhammer, vamos cobrar R$500 num deck e eles vão comprar. E de fato compraram. E aí eles, pô, agora a gente vai fazer esse deck de R$500, a gente vai fazer ele todo foil. Então ele vai lá para as alturas, assim. Então você tem hoje em dia uma quantidade de produtos muito grande e para vários tipos de consumidores. Então sim, você vai ter decks de Commander de R$100 e poucos e você vai ter decks de Commander de R$1.000. Isso varia por vários fatores. Uhum. E eu acho que também recentemente ela fez alguns decks e aí voltados pro iniciantes, né? Voltou a fazer uns decks. Eu acho que você falou de Zendikar. Se não me engano, o meu primeiro deck que eu comprei era aquele tribal de ladinos do... acho que era de Zendikar. Foi o primeiro... Anon, foi meu primeiro deck que eu comprei. Foi esse tribal de ladinos. E como eu tava chegando no formato e tudo mais, eu tive muita impressão dele realmente ser um produto para iniciante. Porque, assim, se eu tivesse que começar com um deck, sei lá, um complexo de combo, com uma estratégia mais complicada e tal, eu iria me enrolar. Então, um deck tribal, que eu sei, olha, eu estou jogando com a tribo dos ladinos, então eu vou ter que colocar ladinos na mesa, porque ladinos vão me dar mais vantagens e é o que o meu deck se propõe. E aí ela chegou a lançar recentemente uns decks mais fáceis, né? Chama até de deck para iniciante, não era? Os Starter Deck lá foram 5 decks nessa faixa de $20, então você paga R$100 e poucos hoje num. Você tem um deck muito legal. Você tem uma coleção de decks muito bacana, com decks que se conversam bem entre si, porque também tem isso. Às vezes você compra um pré-con de uma coleção, aí você vai jogar com outro pré-con de uma outra coleção e tem um desbalanço ali de poder, né, de power level. Então são 5 decks que se conversam bem entre si, dá para jogar numa mesa tranquilamente. E são recentes, então você pode buscar aí e achar de uma maneira muito fácil isso daí, né? Porque a galera que tá começando aí tá nessa dúvida, tipo, pô, será que eu vou gostar? Será que eu vou curtir? Eu acho que esses decks é uma excelente porta de entrada para você experimentar. E aí, depois disso, depois que eu entrei e comecei a consumir conteúdo de Magic e tal, fui atrás, né? Assim, a primeira coisa que você começa, depois que você bota o pezinho na água, você fala, tá, mas agora como é que eu melhoro o meu deck? O que eu posso fazer de upgrade? Aí você vai nas cachaças de procurar de como melhorar e tudo mais. E eu fui cair, se não me engano, no conteúdo gringo do The Command Quarters, que é o cara que se propõe a fazer vários decks de Commander no budget, no baratinho.
E aí eu falei, Aham. caramba, hein, dá pra ter deck de Commander mais barato do que eu paguei no Precon. Aham. E aí uma galera, por exemplo, brasileira que eu comecei a acompanhar, que faz conteúdo nesse formato e eu gosto muito, é a galera do Estação Magic. Eu Uhum. gosto muito do material que eles colocam. Inclusive, eu montei um comandinho de arcades, que é o meu arcade Surra de Bumbum, com a lista que eles colocaram, a partir da lista que eles colocaram no canal deles. E aí, sei lá, era um deck de Commander, né? É um deck com 100 cartas, que elas não podem se repetir, então tem que ser 100 cartas únicas, né? 99 mais o meu comandante, que nesse caso é o arcade, né? O dragão que bate com o bumbum. E o deck inteiro dava R$50. Uhum. Eu falei, tá aí, bicho, tá aí um outro universo de entrada no Commander. Sim. E do nada vi que tinha uma galera oferecendo decks de Commander na Shopee, no AliExpress, uns decks de 30, 40 pratas. Eu falei, tá aí, bicho, que doideira. Tem um mercado de entrada. Tem. O Commander, ele é um formato muito democrático. Assim, muito democrático. A validade do formato todas as coleções do Magic, você pode fazer basicamente o que você quiser. Eu posso montar um deck de R$30 de Commander? Pode. Aí entra o bom senso, né? Ok, eu tenho um deck de R$30, maravilha. Agora eu vou jogar numa mesa contra 3 pessoas que tem deck de R$5.000. Vai ser divertido? Não, não vai ser divertido. Aí você tem que ter o bom senso de saber que, ok, naquela mesa o meu deck não vai funcionar. Mas de repente você monta um playgroup, você junta uns amigos e vocês montam decks equivalentes. Então você pode sim ter decks bem baratos, bem tranquilos de montar. O Elba do Fazendo Nerdice, ele avalia decks do pessoal e dá sugestões de upgrades. E tem muita gente que vai lá pedir ajuda para modificar deck num budget. Tipo assim, eu tenho esse deck aqui e eu quero gastar R$100 nele para melhorar. Eu quero gastar R$50 para melhorar. Eu quero gastar 30. Eu quero gastar 1.000. Sabe? Então, de acordo com o seu budget, você consegue sim montar um deck funcional e que vai te render horas de diversão. Com certeza absoluta. E Lembrando, bom senso. boa. Senso. E esse ponto foi muito bom, Charlan. É bom até você ter lembrado do Elba, porque eu acho que um dos vídeos que me chamou muita atenção dele é justamente conversando sobre isso, assim, o power level no Commander, né? Uhum. Por ele ser um formato que por natureza, não é competitivo, é para você juntar seus amigos ali e ter um período de diversão pura e simples, né? Onde o vencer não é aí o foco do jogo. E aí o cara, acho que ele dava uns exemplos, né? O Elba, cara, tem carta de tudo quanto é valor, de tudo quanto é jeito. Então ele tem decks de Commander, ele falou, cara, eu tenho deck de Commander pra sentar numa mesa de CDH e bater de frente com os caras. Mas, assim, tu vai chegar numa mesa que tá um cara que tá chegando no Magic agora, com um Anowon Precon. O outro tá trazendo deck de iniciante. Tu vai botar o teu Markov boladão de vampiro pimpado com cripta de mana, com cheio de tutor e tal. Você sai do princípio de que você tá ali pra todo mundo se divertir, né? Tipo, tem uma pessoa claramente querendo oprimir os outros 3 que estão na mesa e mostrar, olha aqui, meu deck é muito melhor que o seu. Num formato que não nasceu pra isso, né? Então é meio que até algo que parecido novamente com o RPG, é meio que aquela convenção social que você faz numa sessão zero, de combinar como vai ser o jogo, né? Exatamente. É uma coisa muito bizarra, assim, porque é muito frustrante, tá? Você sentar numa mesa de Commander, você se propor a jogar o jogo e você ter uma quebra de expectativa muito brusca, assim. Porque isso acontece, tá? Eu joguei num evento uma vez, porque tava faltando jogador numa mesa lá, num torneio.
E era um formato competitivo de Commander, era um CEDH, tipo, full competitivo. E aí me emprestaram um deck pra jogar. Eu era no sorteio da Ordem dos Turnos, eu era o segundo a jogar. Então o cara que era o primeiro fez terreno, fez uma pedra de mana, fez um acelerador lá de mana e passou. Aí eu fiz mana e passei, terreno e passei. Aí os outros dois jogadores jogaram, voltou pro segundo turno, tá? Segundo turno, voltou pro cara que começou o jogo, ele combou e ganhou o jogo. Eu fiz um terreno. Nossa, velho, Então, assim. Isso pra mim é muito doido, cara. Assim, o deck do cara, sem exagero, gente, sem exagero, tem decks que valem 80 mil reais no ramo do competitivo do Commander. Tá? Vale carro, vale apartamento. Tem. Quem se divirta, e tá tudo bem. Só saiba, a sugestão que eu dou, né? Se você quer entrar, né, no formato, quer se divertir, eu tenho pouco dinheiro, vou comprar um pré-com baratinho. Ou não, eu tenho umas cartas aqui na minha caixa de Eu sapato. vou jogar com book. Exato. Não tem problema, faça isso, vai ser divertido demais. Mas conversa com o resto da mesa para você não enfrentar a Vecna com personagens de nível 1. Esse é o ponto, né? É a galera que tá saindo pra aventura, personagens de primeiro nível. Aí o mestre fala, olha, vocês veem um dragão vermelho passando sobre a sua cabeça. O cara fala, eu dou um tiro de arco e flecha. Fala, pô, irmão, peraí, vamos conversar. Sabe o nível de um dragão vermelho adulto? Então, eu acho que passa muito por isso, assim. O lance de você querer o melhor pra experiência de todo mundo que tá sentado ali na mesa contigo. Né? E esse lance de conversar, de pensar no deck que você vai jogar, o deck que você vai levar pra mesa, se as pessoas que estão jogando contigo curtem aquelas propostas. Eu, por exemplo, cara, eu odeio combo, odeio com todas as minhas forças. Vira o rostinho mesmo, seu Charles Miller. Eu tô ligado. Mas o porquê de eu odiar? Eu, por exemplo, jogar com combo, eu não tenho vontade, assim. Eu até entendo, tipo, aqueles combos. E aí, agora eu vou fazer uma propaganda aqui da primeira dama do Magic Nubs. Eu vi uma vez um combo da novinha no Instagram, que era um combo que eu tinha das cartas. Porque o meu deck principal de Commander é do Hansa. Criaturas verdes e tudo mais, com marcador +1/+1. E era um combo, acho que com aquele... não sei o que das eras, que os bichos quando entram +1 faz um bicho, e o outro quando entra um bicho faz +1/+1. E aí isso faz um looping. E aí cada +1/+1 entrando no bicho, eu falei, caramba, eu tenho isso no meu deck, eu não sabia, não tinha ideia que isso era um combo. Eu tava lá no meu deck, já existia esse combo lá, mas era um combo que existiu por, cara, sei lá, em 100 cartas eu vou ter que comprar aquelas duas e elas vão ter que aparecer no jogo. Não é que eu tô indo atrás de todo o jogo, catar, botar tutor pra fazer o combo e assim ganhar o jogo, saca? E essa galera que entra num competitivo de Commander, por exemplo, pra combar no terceiro turno, ganhar até o quarto turno, a galera fala, o Commander competitivo acaba em 4 turnos. Eu falo, pô, irmão, em 4 turnos eu acho que eu nem tô pensando em baixar meu comandante ainda. Sacou? Eu tô ali me divertindo com a galera. Os mesão do vilão, quando a gente joga lá no dia, cara, cada rodada que a gente joga leva 1h30, 2 horas, porque é nesse formato, assim. Ninguém tá pensando em querer ganhar o mais rápido possível. Então, e pra mim, aquele lance de vencer com o combo, eu, por exemplo, na minha visão, vindo de um jogador de RPG, né? Tipo, eu tenho a minha ficha de mago de 40 pontos de HP, e aí eu quero ir combatendo, summonando as criaturas na mesa, invocando para que elas deem dano, e o final seja, eu tomei a última pancada, acabaram meus pontos de vida, e aí, com isso eu morri. O combo, pra mim, ele parece muito um jogo de canastra. O cara, olha, baixei essa e ganhei. Eu falo, não, peraí, gente, os pontos de vida. Não, porque aí entra num loop e eu falo, não, cara, virou canastra, sacou? E aí eu fico nessa doideira. E agradecendo agora Carlos Voltor, que chegou com a raid, trazendo a galera pra cá. Valeu, Voltor. Tamo muito junto, tamo aqui falando sobre Magic the Gathering, o formato Commander e como ele se parece com RPG.
Só respondendo ali o Cabeção TV, o modo Commander na real tomou o Magic. Assim, eu não diria que ele tomou o Magic. Eu diria mais que isso. O Commander ele salvou o Magic. É porque teve um tempo que o competitivo deu uma baixada, né? A galera perdeu o interesse. Porque veio pandemia, né? Veio pandemia. E na pandemia você não tinha o ecossistema do Magic. O que é o ecossistema do Magic? É a loja que vende as cartas, o jogador que vai lá, compra as cartas, o jogador que vai na loja jogar. Porque o Magic tem essa questão que é muito parecida com as lojas de board game, né? Você vai na loja jogar o jogo. O RPG, em contraste, ele é um jogo que você joga muito em casa. Uhum. Você não vai numa loja de RPG jogar RPG. Até vai, mas não é, né, não tá no âmago, na essência da coisa. O Magic não, o Magic tem muito disso. O jogador ele vai na loja de Magic jogar e farmar crédito na loja para pegar as cartas dele, etc. Isso morreu com a pandemia, né? Você não teve mais contato humano. E aí as lojas pararam de comprar cartas da Wizards, os jogadores pararam de comprar cartas da loja, muita loja fechou, tipo assim, muita loja fechou, muita loja faliu, quebrou, e o que salvou o Magic nesse meio tempo foi o Commander. Caraca, que Porque doideira. a galera jogava pelo Spell Table, que é um site que a Wizards acabou comprando depois. É uma maneira que você tem de jogar virtualmente com uma câmera e um microfone da sua casa com outra pessoa que está longe. E isso foi o que salvou o Magic, porque a galera ficava jogando Commander pelo Spell Table e aí comprava as cartas que precisava para poder jogar. Não fosse isso, cara, eu não sei o que seria do Magic hoje. Aí faz todo sentido, porque quando a gente pensa num Magic tradicional, naquele formato competitivo, onde você queria fazer os campeonatos e aí subindo nas ligas, até chegar um pro player, disputar um pro tour e tudo mais, a porta de entrada eram os campeonatos de loja, né? Era lá o Friday Night Magic, era você ser o melhor da sua lojinha e aí você procurar os campeonatos regionais, né? E ir subindo, assim, sem os campeonatos de lojinha, você tá meio que cortando a base do ecossistema do Magic competitivo, né? Exatamente. É até tipo Pokémon. Você vai desafiar o líder do seu ginásio local e depois vai crescendo. Aí daí você chega lá, o ginásio local tá fechado. Acabou, né? Não tem as batalhas iniciais. Falou tudo. E bem lembrado do Spell Table. Porque eu, por exemplo, entrei no período de pandemia. Então eu não tenho essa cultura de lojinha. Uhum. A loja mais próxima da minha casa, por exemplo, eu acho que ela tá a mais de 10 quilômetros, né? 10, 15 quilômetros. Então, sei que tem muita gente que, eu tenho a loja na rua do lado, aí você frequenta a loja, você faz amizade com o dono, com o pessoal que trabalha na loja, aí você começa a ter amigos e tudo mais, passa a ser o local que você frequenta e que você também joga Magic. Mas vira meio que um point, né? Ponto de encontro dos amigos, que você vai conviver e tudo mais. E eu não tive isso e eu comecei já no Spell Table. E o Spell Table, pra mim, cara, foi uma experiência plenamente satisfatória. Porque, tanto que você falou, ele foi comprado depois pela Wizards, né? Hoje o Spell Table é uma ferramenta oficial de Magic da Wizards pra você jogar Magic com a galera. E aquilo pra mim, a pandemia, por exemplo, explodiu com RPG online. Que a galera também jogando nos Virtual Tabletops e tudo mais, não tava se reunindo. Foi um período onde muita gente voltou a jogar RPG. Tava todo mundo de casa, você não saía. Então, o que eu vou fazer em casa? Vou jogar RPG pra me divertir. E o Magic entrou pra mim nesse período com o Spell Table. Acho que é outra dica também pra deixar pra galera que tá chegando poxa, mas aí se eu comprar meu deck, eu não tenho 3 amigos pra jogar. Cara, procurem os Discords, por exemplo, vá no Discord do Magic Noobs, a galera sempre tá formando mesa lá. O Reva, por exemplo, tem o Discord do Boteco de Commander, muita gente entra lá pra jogar e tudo mais. E jogue pelo Spell Table, é incrivelmente simples de configurar. Hoje em dia ele aceita, mas eu não tenho webcam.
não tem problema, usa teu celular. Ele deixa você usar o celular como webcam, e aí você vai montar ali na tua mesa. O máximo que você pode querer fazer é criar um suportezinho, né? Pra prender o celular. Olha aí o Charlão, esse de pra quem tava só ouvindo no Spotify, um suporte de cano PVC que você bota ali as junções, prende o suportezinho de prender o celular, ele vai ficar ali perpendicular em cima da tua mesa, paralelinho, bonito, e você vai jogar perfeitamente, vai resolver tua vida. E aí você passa a poder jogar um comandinho com o mundo inteiro sem sair de casa. Exatamente. O Spell Table é sensacional. Exatamente. E só um adendo, putz, eu achei muito legal essa parada da tecnologia ajudando a gente, né, RPGistas, jogadores de Magic, a continuar jogando na pandemia, né? Putz, eu acho... Veio pra ficar, na real, né? Uhum. Veio pra ficar. Tipo, os VTTs e o Spell Table, eu acho que melhorou muito, assim, a manuseabilidade da parada, assim. Eu curto muito, assim. Muita gente no começo falava, mas o online veio pra matar o presencial. Cara, eu discordo veementemente dessa frase. Eu hoje, obviamente que hoje em dia acho que é um pouco mais fácil falar, né? Porque o tempo passou e as coisas se consolidaram e tudo mais. Mas eu sempre vi essa parte do online, das ferramentas digitais que vieram, como uma adição, como um complemento. Por exemplo, até para o presencial. O VTT, tem galera hoje em dia que reúne o grupo presencial ainda para jogar em casa, mas prefere usar, por exemplo, na sala um notebookzinho com VTT e projeta na televisão para você ver o mapa melhor, para você conseguir mostrar um handout para os jogadores, ou para você gerenciar um combate. É muito mais fácil, porque o VTT automatiza algumas contas e tudo mais. Tem a galera que joga com um grupo de amigos que eu conheço, bota a mesa em cima, uma televisão em cima da mesa, e aí vira um tabuleiro, realmente. Aí você bota até as miniaturas reais, físicas, no VTT, no tabuleiro virtual que tá ali. É realmente um amálgama do físico com o virtual. E o Spell Table, pra mim, foi muito isso, cara. Oportunidade de eu usar minhas cartinhas físicas numa plataforma online, e que eu tô tendo a experiência de estar junto com os amigos numa mesa, só que cada um tá em um estado, né? Isso, pra mim, é uma parada que não tem volta, saca? Não dá, tipo, então... o Spell Table vai matar o Magic físico? Não, de forma nenhuma. Da mesma forma que você tem o Arena, você tem o Magic Online, e eles são ferramentas que andam lado a lado com o Magic físico. Quando surgiu o Arena ali, acho que foi 2019, se eu não me engano, 2018 acho que foi o Alpha fechado, o Beta fechado, depois o Beta aberto, 2018 para 2019. A galera falava isso, não, vai matar o Magic, vai acabar o Magic físico e não sei o que, e etc. Meu Deus, é o fim do mundo, o que vai acontecer com as minhas cartas? Eu vou botar no fogo para esquentar minha casa. E tá aí, cara, caminhando lado a lado, cada um com seus públicos e se entrelaçando, né? O caso, por exemplo, recentemente teve o Pro Tour, né, que você falou, que é a galera mais profissa que joga e tal. Fim de semana, sem ser esse que passou no anterior, teve o Pro Tour. O segundo colocado do Pro Tour, e para quem não sabe, o Pro Tour ele é um dos torneios mais difíceis e mais complicados de você entrar no Magic. É um torneio que vale uma grana, vale reconhecimento mundial. Então você chegar nas finais, você se classificar para um Pro Tour, você já é bastante reconhecido. Você chegar numa final, ou num top 8 de Pro Tour, é um feito considerável. O segundo colocado desse último Pro Tour, num torneio de mais de 200 pessoas, do mundo inteiro, foi um torneio físico, né? O segundo colocado, ele conseguiu a vaga dele jogando Arena pelo celular dele. Nossa, é sério? Uhum. Que maneiro, velho. Eu não vou lembrar o nome dele, ele jogou de Auras. O formato foi Pioneer, né? Um formato que vale de 2012 até agora, as cartas de 2012 para cá. E ele ganhou a vaga dele jogando torneios no Arena pelo celular dele. Então, ele jogando no digital, ele conseguiu a classificação
e o ingresso num torneio físico de alto nível e ficou em segundo lugar. Nossa, cara, isso é muito legal. Eu lembro, por exemplo, a minha porta de entrada no Magic Arena foi com um GW Auras que eu vi no canal do Thiago, do Diário Planalto. Era na época de Teros. Foi com Selesnya Auras e aí ficou... se eu não me engano, eu estava procurando decks que seriam fáceis de montar pra quem tá chegando. Tipo, deck com pouca rara e tudo mais. E aí eu fiquei com esse Selesnya Auras, enquanto o Teros estava no T2, no Standard, era o meu deckzinho do coração de fazer. Por isso que eu acho que eu virei até o meu pet deck de Commander, é o Hansa, porque é um Selesnya. Acho que eu fiquei com... Vou ter que tatuar o ícone da guilda Selesnya aí, um dia que eu tiver alguma tatuagem, porque eu acho que virou a guilda do coração por causa disso. Mas é muito doido, né, cara? O cara sai de jogar arena no celular, vai pro mundo físico, num campeonato, no maior campeonato de todos, que é você competir um Pro Tour, né? E aí, sei lá, na vida o cara tá ali, começa jogando com o celular, e aí um dia você tá do outro lado do mundo disputando a partida com o PV. Caraca, é muito doido. É doido, né? E isso que é o bonito, cara, sabe? Não matou o Magic físico, caminha lado a lado ao Magic físico. É claro que o Magic físico ele teve as suas dificuldades aí no meio da pandemia. A Wizards, ela tem tomado já há algum tempo decisões bastante controversas em relação ao Magic. E a gente sabe que com RPG também, mas não é o papo. Mas tá aí, caminhando firme e forte. E essa galera que torce o nariz pro digital, a galera boomer e tal, tem que aprender a conviver com isso da mesma forma que a galera que mais pegada no digital tem que entender o benefício e a grandiosidade do jogo físico também. Sim, né? Assim, não dá pra você desprezar um jogo que tá aí desde 93, né? O jogo tá indo pro acabou de comemorar seus 30 anos, né? Então, assim, tem muita carta, tá aí há muito tempo, e não é porque você quer jogar no seu celular que você vai descartar 30 mil cartas que já existem no universo e a galera que tá jogando quando você nem tá aí, né? Inclusive, isso é algo parecido que eu tava falando com uns amigos próximos relacionados no RPG, que muita galera que chega agora, por exemplo, é mais fácil pra galera nova ter o primeiro contato com o Magic através do Arena, porque como você falou, você consegue jogar pelo celular, e aí ele é muito mais intuitivo de você aprender, porque você tem um tutorial onde você não consegue jogar errado. Ele vai te explicar as regras. Isso o Arena faz, pra mim, de forma magistral. Pra quem quer começar e não sabe nada de Magic, eu acho aquele tutorial das cores do Arena, assim, fenomenal. Sim, eu queria abrir um parênteses aqui. A galera que quer jogar Commander, a gente tá falando, como é que entra no Commander? Se a galera nunca jogou Magic na vida, não sabe o que é um terreno, não sabe o que é mana, não sabe nada, o primeiro contato, não vai jogar Commander. Boa. Não joga Commander, tá? Porque o Commander ele tem muitas interações que você precisa saber do fundamento. Como você joga com outras 3 pessoas, se você não consegue lidar nem no X1, com as regras básicas, você vai ter muita dificuldade. Então, se você nunca jogou, baixa o Arena. Ele é de graça, mtgarena.com. Ele é de graça, faz o tutorial, você consegue jogar o jogo e evoluir a sua coleção de graça, sem botar R$1 no jogo, e aí você vai aprendendo. E aí depois você vai para drogas mais pesadas. Porque esse não é basicamente a galera que quer jogar um board game complexo, onde ninguém sabe nada. E aí aquilo, você vai lendo uma regra e tenta fazer, vai ficar um jogo muito travado, né? Muito parado. Você vai levar muito tempo para começar a entender o que tá acontecendo. E a gente falando de coisas que passaram de antigas, a gente tava lembrando com a galera do RPG que a galera nova que começa a ter contato com RPG através das streams de RPG, obviamente streams gigantescas que a gente tem agora para 100 mil pessoas, 200 mil pessoas, a galera não faz ideia que no começo dos anos 90 já tinha gente criando RPG aqui no Brasil, fazendo evento de RPG aqui no Brasil, e que já se falava sobre o hobby, já se debatia e tudo mais.
E a gente meio que tem talvez uma cultura muito do brasileiro, né? De não ter tanto apreço pela memória ou por quem veio antes e tudo mais. E você não dá, às vezes, um valor, um reconhecimento para de onde veio as coisas que você gosta, né? Eu acho que, inclusive, é uma das séries que eu quero fazer aqui no Aventurando, tipo, trazer a galera que organizava evento na década de 90 pra perguntar como era. Porque, pô, eu pensando, hoje em dia, eu quero fazer um evento de RPG, eu vou divulgar no Twitter, no Instagram, eu vou fazer uma live. Irmão, e nos anos 90, quando você não tinha nem internet, como é que tu criava um evento de RPG pra chamar os outros? E tinha gente fazendo, e eventos ficavam cheios. Sim. Saca? Eu acho que é bacana trazer isso. É como se for, tipo, pô, a galera hoje tem a facilidade de jogar no Arena, mas e o cara que tem a coleção dele desde 94, que ele ia numa lojinha que ninguém conhecia, ele vai simplesmente desprezar e largar esse cara falando, tipo, não, o teu jogo é diferente do meu hoje e não vai mais juntar aqui e não serve. Sim. Um cara que pode falar muito sobre isso no Magic é o Elba. Né? Porque, o Elba ele tem decks de 100 mil reais. Sim, tem. Mas ele tem da época que esse deck de 100 mil reais valia 5 reais. Porque foi quando a carta foi lançada. Então, assim, ele joga desde o começo. Ele jogava desde... Deus fez a luz e viu que era bom. O Elba tava lá ligando os fiozinhos, saca? Tava lá nos playtests com Richard Garfield. Falando, olha, eu acho que essa carta aqui vai ficar muito forte, hein? Exatamente. Então, assim, a galera que vê as cartas dele hoje não sabe que ele tava lá atrás. Pô, muito bom, cara. Vou até anotar aqui com o tema de nos primórdios do Magic, vou convidar o Elba. Bem lembrado, Xalão. E como a gente já tá chegando aqui na nossa 1 hora de gravação, que é o nosso tempo limite antes que o Aventurando imploda, eu queria agradecer a sua presença. Brigadão por ter aceitado o convite. Uma honra ter você aqui no canal, um grande prazer. Espero que o primeiro de muito, porque eu gostaria muito de ter você novamente aqui no canal pra gente falar muito mais sobre Magic. Porque recentemente tivemos uma bomba na nossa comunidade de Magic. Eu tava de férias viajando, vi que não temos hoje em dia mais representação oficial do Magic no Brasil, né? Achei uma doideira, uma maluquice a Wizard ter ido por esse caminho. Fazer o quê, né? Empresas tomam decisões, nem sempre decisões certas, muitas vezes decisões que a gente não gosta. Então acho que tem muito mais coisa pra gente falar do Magic aqui, mas eu queria também aproveitar esse finalzinho, esse espaço, pra agradecer o serviço que a Carol fez todos esses anos, né? Eu tava chegando na comunidade há pouquíssimo tempo, todas as interações que eu tive com o perfil oficial da Wizards e via todo o suporte que ela dava aos produtores de conteúdo nacionais, a forma que ela tratava a comunidade. Então, fica aí o nosso abraço aqui, nosso agradecimento a Carol, além do Charlão, por ter estado aqui com a gente hoje. Valeu, Charlão. Imagina, eu que agradeço o convite. Por favor, me chama mais vezes, eu adoro falar sobre qualquer coisa. A Carol, eu já mandei as minhas palavras para ela no privado e eu vi o hate que ela sofreu durante muitos anos. É difícil ser mulher no mundo, é muito mais difícil ser mulher no mundo nerd. Pior ainda, né? Então, assim, eu vi o que ela passou na pele, eu vi os comentários, eu vi cretino fazendo propaganda para sabotar o emprego dela, para botar outra pessoa no lugar dela. A gente viu muita coisa. E ela, cara, o que ela fez pelo Magic no Brasil, apesar de muita gente, é louvável. Sim, dava pra ver a garra, né? A vontade que ela tinha de fazer as coisas, o prazer, cara, assim, vai fazer uma falta tremenda pra comunidade, pra todo mundo, principalmente pra quem produz conteúdo no Magic, né? Assim, o PNP tá começando agora a falar sobre Magic e tal, mas tem a galera que tá aí há anos e anos fazendo. Assim, uma das comunidades que eu mais gosto de ver como comunidade de produtores de conteúdo é do Magic, assim. Você vê todo mundo, se dá super bem, a galera se ajuda e tudo mais, um participa muito no canal do outro e puxa e tal. E a gente sabia que tinha
alguém oficial aqui da Wizard dando suporte pra galera, pô, era muito bom, né? Agora sabe-se lá como que vai ser essa relação direto da Wizards com a gente aqui, se vai ter, se eles querem, né? É meio como a parte da novela que você agora tá a seguir cenas do próximo capítulo. Você tá esperando o que vai acontecer, né? A gente está vivendo um momento de transição, e como todo momento de transição, é difícil dizer o que vem pela frente. Então, resta a gente torcer pelo melhor, continuar fazendo o nosso melhor, torcer pelo melhor um do outro, porque de coisa negativa já tem a Wizards fechando o escritório no Brasil e muitas lojas vão se dar mal com isso também. Então, como eu falei antes, o ecossistema do Magic ele tem muitas ramificações, e essa saída da Wizards no Brasil vai prejudicar muitas dessas ramificações. Então é importante que a gente não crie intrigas desnecessárias. Tá? Então, parece ataque de oportunidade, mas não é. Apoie o seu produtor de conteúdo, nem que seja comentando no vídeo, se inscrevendo no canal, porque hoje, cada vez mais, a gente precisa do público. E Sim. O público também precisa da gente para que o jogo continue sendo fomentado. Aí, então, Xalão, para quem quer conhecer mais o seu trabalho, para algum doido que esteja chegando aqui, nunca ouviu falar do Magic Nubs, onde é que as pessoas podem te encontrar? O que tá rolando no seu canal? Diga pra gente. Isso, imagina. O Magic Noobs, ele é um canal de Magic the Gathering. Ah, olha a surpresa aí, hein? Olha aí, rapaz. Eu botava... É um canal de YouTube, principalmente, né? Eu faço conteúdos de Magic, de gameplay, tanto digital como físico. Tem vídeos de segunda a sábado, tá? Então, domingo me permiti descansar lá no YouTube. Eu fazia lives na Twitch, também, twitch.tv/magicnoobs. Hoje eu me permito fazer quando dá na telha. O YouTube é onde eu me dedico, onde eu foco, onde eu tenho um conteúdo profissional, vamos dizer assim, de Magic. A Twitch eu me permito fazer quando dá vontade, porque quem faz live na Twitch, o Ramon sabe como é que é, de uns tempos pra cá, a Twitch vem mostrando que não vale a pena. Pra monetização, cara, mudou muito. Então assim, se você não é um Casemiro, se você não é um Gaules, se você não é um Alanzoca, não se engana. Você não vai ganhar muito dinheiro ou um dinheiro considerável com isso. Então, eu não vou manter duas plataformas, eu não vou me matar para ter zero retorno. Então, live na Twitch eu faço quando dá na telha. Quer saber quando é que eu vou fazer? Eu coloco lá no Twitter ou no Instagram, então segue lá nas redes sociais, Twitter e Instagram também é Magic Noobs. Quando dá na telha, eu posto lá, coloco o link e aí vocês podem pegar ao vivo se eu fizer live. Se não, YouTube de segunda a sábado direto. Sempre ao meio-dia sai vídeo de novo, então cola lá e agradeço se você curtir e se inscrever lá no canal. Maravilha! E se você quiser também mais conteúdo do Perdidos no Play, agora a gente tem um grupo no Telegram, que vai estar aqui na descrição ou do Spotify ou do YouTube. Entra lá pra gente trocar uma ideia sobre RPG, card game, board game. Vai ser um prazer receber você no nosso grupo. É isso. Até a próxima. Valeu!